Olá pessoal, agora o estudo do dólar é um estudo bem completo que eu acredito que vocês não recebem em nenhuma sala, principalmente antes de operar, né? Para vocês terem mais sabedoria, paciência, calma, ok? Mas vamos lá. Dólar, a gente tinha feito algumas marcações e a gente tem que retomar essas marcações. A gente está no dólar do 15 minutos, onde a gente vai deixar aqui, ó. A gente tinha esse order block, que agora virou um favor gap, que é o dia 29 de agosto, e ontem, dia 1º de setembro. Depois eu vou explicar o porquê que eu botei essa informação aqui. Aqui a gente segue com aquele favor gap, né, posicionado aqui. Deixa eu só colocar favor gap comprador, 15 minutos. Direita, ok? Pra não ficar sem nome. Order block comprador, que tinha aqui embaixo. Ele respeitou, então, de favor gap, ele passou para order block. Olha que interessante. Order block, comprador. E esse aqui de baixo, mais um favor gap, tá? Aqui ponto de compra, que tem liquidez. Favor gap já pegou. Aqui tem. Aqui não é mais order block, é um favor gap. Aqui ele tem order block ainda. Ele já pagou. Eram dois, né? Pagou um. E aqui pra cima o que segue, ó. Aqui é um favor gap. Tá. Eu acredito que isso aqui que a gente tem já tá muito bom a princípio. Order block, favor gap. O que eu vou pedir para vocês? Printem a tela para vocês puxar essas marcações, tá? Onde tem favor gap e onde tem order block. Onde tem favor gap, onde tem order block. Vendedores, compradores. Tem um vácuo aqui embaixo, bem grande. E aqui também, ó, região de vácuo. A nossa POC também tem que ser analisada. Tá aqui, ó. POC sempre é um ponto interessante. Ela é quase um suporte de resistência, né? Então tá aqui a POC. Ó, a região de vácuo, tá vendo? Essa região de vácuo, esse mercado perde, deve ser reto até o outro pico, né? Um pico, vácuo, pico, vácuo. Então ele pode descer reto até o ajuste. Olha que interessante. Marca a região de ajuste também. Pode dar uma vendaça no dólar amanhã. Principalmente tem um monte de notícia, né? Então, a gente tem que aguardar a estrutura, onde está o primeiro candle do dia, região de 50%, perdeu os fundos, fez setores de venda e pegou o vendedor, vocês já sabem que tem que vender. Ok. Certinho. Tá lado direito. Ok. Então, tá aqui. POC, ajuste, região de vácuo, que inclusive eu vou marcar. Tá? Quero que ele apareça lá no meu minuto, assim como o meu ajuste.
e assim como minha POC. Beleza, agora a gente volta para 1 minuto, tá? Para entender as estruturas que ele está fazendo lá no minuto. Entendi por que ele saiu. TP poucas vezes. Bom, vamos lá, deixa eu explicar uma situação aqui que aconteceu. Eu vou jogar lá para o meu operacional. Ó, aqui. Bom, o dólar, ele tá numa região mais compradora, obedecendo inclusive um fractal maior, ó, tá? Porém, o que a gente tem que olhar aqui, ó? Eu peço para vocês cuidarem. A congruência entre volume, divergência de FR e as nossas médias, que é a Golden e a Zeus. Se a Zeus, que é azul, está acima da amarela, eu vou sempre operar a favor da compra. Se elas estão emboladas, enroscadas, eu não vou operar. Vou esperar ela criar uma estrutura, ela me mostrar algo que vale a pena entrar. Senão, não. Só escapa, tá? Então, a gente tá nesse canal. E aí, o que aconteceu ontem? Ontem eu fiz uma operação apenas no dólar. Não operei o índice, tá? Não nem olhei, não deu tempo nem de olhar o índice. Mas assim, ele tá numa tendência macro compradora. Aí vem aqui, dá um zoom pra gente entender. O mercado abre embaixo para iniciar um movimento, só que ele faz o seguinte, ele mostra um candle de reversão na abertura igual ao índice. Lembrando que alvos da abertura, normalmente, ajuste e ele abriu um ajuste. E VWAP do dia anterior. Então ele vai ter que subir. Ele ganha um ajuste e sobe. Ele faz esse movimento, né? Ganha um ajuste e sobe. Quando ele sobe, ó, ele fecha o gap. Aí a gente tem que observar esse movimento aqui, ó, que eu falo para vocês. Ó, o dólar era comprador, ele demora um pouco para fechar o gap, porém, ele respeita quem? O POI de venda. E ele não ganha o caixote do fechamento, que é o nosso porta-joia, porque ele mostra a máxima e a mínima antes do fechamento, certo? Para o mercado ganhar e ser comprador, ele precisa ganhar essa região, precisa trabalhar acima dela e respeitando. E ele não faz isso, tá? Então ele respeita inicialmente o POI vendedor, aí ele entra na frequência. Só que aqui embaixo, ó, a gente tinha um order block comprador, ó, e ele volta a subir, tá? Então ele respeitou ambos, né? POI vendedor e order block comprador. E aí ele vai fazer o que a gente chama de teste de máxima dessa pernada aqui, tá? Que tá criando esse canal. Fechou o gap, recusou ganhar a região, veio fazer um teste de mínimas. Aí a gente olha aqui, ele perdeu a mínima anterior? Não, ele não perdeu a mínima do dia anterior. Bom, então ele pode subir, porque ele fechou o gap e vai voltar para a tendência. Então não é porque ele fecha o gap que ele já vai subir direto. Ele precisa ter um movimento.
Então, ele tem que fazer um fundo, que o primeiro candle mostrou ser de reversão. Ele precisa obrigatoriamente fazer esse fundo. Então, eu vou passar para cá, ó. Essa linha aqui é do primeiro candle do dia. Ele precisa fazer esse fundo para poder fazer topos ascendentes. Se ele fosse um candle comprador, uma barra elefante compradora, se ele voltasse para o teste, ele ia subir e não ia fazer mínimas. Mas é o primeiro candle do dia importante. Então, olha como é que é o raciocínio. O primeiro candle do dia é reversão. Fechou gap, pode ser comprador. Ele vai respeitar quem? Se tiver um POI, um order block, enfim. Respeitou. A Zeus manda a gente vender, ó, na abertura. A gente vende até chegar no order block comprador. Chegou no order block comprador, não perdeu a mínima do dia anterior, a gente pode o quê? Aguardar a criação do N ou do W, tá? Para poder subir com esse mercado, tá? Quando o mercado sobe, aqui ele faz esse W aqui, a gente acredita que esse W, por ser um fake, ele vai só alinhar alguma região. E ele alinhou com quem? Com o topo anterior, né? O fechamento do dia. Ok, volta novamente para a VWAP. Olha que interessante, deu muitos movimentos, né? O dólar. E aí depois ele vai para o alvo. E aí sim tem descolamento, desprendimento, e aí há esse arco, essa distância, né? Esse distanciamento aqui entre Zeus e Golden, e o canal do preço margeado pela Zeus, ó. Aí ele vai no alvo. E olha quanta operação linda deu ontem, ó. Deu venda e compra. Deu 4 operações. E deixa eu só colocar aqui, ó. Quando ele chegou nessa região aqui, tá, ó, ele deu divergência para venda, tá? Ó, ele deu divergência para venda e o gráfico subindo, ele deu divergência para venda. E por que que eu não vendi? Dois motivos, tá? Embora tenha entrado volume vendedor, é menor que o comprador, né? Evidente. E eu não vendi porque mesmo tendo volume de divergência, a Zeus estava para cima. Vocês entenderam a importância de ter os 3 alinhamentos? A Zeus estava para cima. Obviamente que quem está trabalhando com as 2 frequências de banda entendeu que aqui era ponto de compra. Aqui, ó. Aqui era ponto de compra. Tá? Aqui era ponto de venda, ponto de compra, porque ela marca exatamente entradas pelas extremidades. Mas quem não trabalhou com a frequência das 2 bandas, está trabalhando com TP marcações e volume associado, né, com a divergência, aqui também não teria por que vender, porque a ponta de venda seriam topos, né? E aqui não é um topo. Então ele está dando uma divergência com um pequeno fluxo que foi absorvido, né, pelo comprador, estava absorvendo, mas ele está te dando uma pequena divergência numa região que é compradora. Isso se chama indução e manipulação a erro, tá? Então, quando vocês forem fazer a entrada, precisa ter os 3 alinhados. Aí vocês vão ter uma boa entrada, tá bom? Então, missão cumprida, feitos. E qual é o alvo, né? Será que o dólar pagou o alvo? Como que a gente calcula esse alvo comprador? Aqui era um fechamento de onda, início de ciclo. Então, o primeiro pivô do dia era vendedor. Não necessariamente, né? Então, estava fechando uma onda e voltando para o preço ali, fazendo seu primeiro pivô. Então, identificar o primeiro pivô do dia, ele é bem importante, tá? Exatamente para vocês não se perderem. Porque muitos vão dizer assim, o primeiro pivô do dia foi vendedor. Se ele fechou o gap, ele estava numa quantidade do movimento. Então, ele fez um fundo para depois iniciar os pivôs verdadeiros do dia. E eu vou te dizer que o primeiro pivô verdadeiro do dia foi esse cara aqui, ó, que fez um movimento de choque, tá? Ele fez um movimento, então, o mercado abre, fecha o gap, vai buscar um fundo. Aí cria o primeiro pivô do dia, depois sobe. É esse movimento que ele fez, tá? Não que isso aqui esteja errado, tá? Não é. Mas eu tenho que olhar a continuidade do movimento.
Porque ele fechou o gap. Se ele não fecha o gap, aí eu olho ele separado, aí eu olho ele como um possível pivô realmente. Aqui é uma continuidade do preço, então é como se isso aqui fosse uma coisa só, essa pernada aqui, entendeu? Como se isso aqui fosse uma continuidade do preço. Aí ele fez o primeiro fundo, então o primeiro pivô vem a partir desse fundo. Acho que agora ficou bem claro para vocês. Então use a teoria do canal na continuidade para vocês saberem que ele, quando ele sai fora, aí pode ser o movimento ali do primeiro pivô, tá? Vai ajudar vocês. E aí, quais são os alvos do mercado? Então ele sente a região de 61.8 e pega. Então, primeiro alvo pago, virado de mão na venda. Aqui teve aquela indução, como eu falei, para erro. Era uma região de compra, não de venda. Então, novamente, uma região de compra uma vez, região de compra duas. Respeitou o teste de mínimas e aí sobe novamente. E aí ele vai pagar um alvo maior. Então, se o mercado ele paga o 61.8, volta e faz um pullback, né, nessa região sem perder mínima anterior, e aí vamos puxar aqui, ó. Qual foi a região que o mercado fez pullback? Máxima, mínima, tá? Qual foi a região que ele fez o pullback? O que eu falo para vocês? Deixa eu só inverter. Que o mercado precisa respeitar a região de 20 e 30, aí eu vou ter um pullback verdadeiro. Ele fez um pullback em cima da região de 30. Então, mais uma prova técnica de que foi um pullback verdadeiro para compra, tá? E aí, quando ele faz isso, ele vai buscar alvos máximos, gente. Então, ele não vai buscar um 61. Ele vai buscar 200, 300, 400 vezes o preço. Ele foi no 300. Que baita operação, tá? Aqui, novamente, a gente tem divergência, ó. Novamente manipulação, tá? Porque eu tava com as EUs alinhada para compra. O comprador em peso aqui entrando com volume comprador. E o meu gráfico de FR manipulado, mostrando divergência, tá? Mostrando venda, onde todo e qualquer fluxo vendedor foi absorvido pelo comprador. Então, a gente entende quando tiver barras grandes assim, né? Barras grandes, então eles acham que vocês vão ser, o comprador foi absorvido nessa região, né? Mas ele ainda segue, ó, as barras maiores, mais barras compradoras do que vendedoras, passando por cima da média de 20. Então é isso, é o comprador dominando aqui o mercado, tá? Onda 3, compradora, no dólar. Ok, então era isso, entradas perfeitas, nosso operacional mostrando mais uma vez como ele funciona. E lembrando que esse primeiro pivô a gente calcula agora congruência, né? Então ele fez um segundo pivô comprador, que é o maior, ó. Alinha com os fundos, que quando a gente tem fundo lateral em acumulação, fundo duplos e triplos, a gente alinha ali. Ó, e ele foi buscar essa região seria a região alvo, né? Ó, nós temos 300, o 61 e 100. Então eu pego sempre as menores. Nessa região seria a região de fim de mercado. Vamos observar o que ele fez. Aí pipoca ainda não. Aí ele anda de lado, ou seja, há uma aceitação de negociação dentro dessa região, que era possível alvo, entre 100 e 300, e o mercado finaliza ali. Isso foi o que ele fez, tá? E agora, o que sobrou para ele fazer, tá? Então, dentro dessas marcações que a gente tem que, não pode esquecer que o dólar, ele tá num fractal comprador. A pergunta é, ele já pagou o alvo desse fractal? Né? Será que ele já pagou? A gente tem ele indo até no máximo teste de topo de canal, onde ele tá, que vai ser na região de 5.514.
5,520 ali, tá? Lembrando que tem o POI comprador para jogar ele mais para cima se quiser, pagar 2 bases fractal. E lá para cima tem outros vendedores. Tem um ponto de liquidez muito próximo a essa região de 5,500. E aqui nós temos uma trend, né? Trend do diário. Tá aqui nessa região aqui. O que eu vou olhar agora? Deixa eu até tirar esse secundário daqui. Eu vou tirar os estudos e eu vou tirar os indicadores para aliviar um pouco a visão de vocês. Então ele tá andando, ele sobe, desce, vai no alvo, lateraliza. Ele desceu, subiu, desceu, né? Sobe, desce, vai no alvo, lateraliza, tá? Então ele sobe, desce, não sei se tinha algo para baixo, depois lateraliza. E assim ele vai fazendo, né? O dólar, ele tem essa questão, né? Então, muitas vezes ele estopa vocês antes de ir no alvo. Então, a gente tem que aguardar o melhor horário, sempre depois que o mercado abriu, né? Ó, 9,6, tá no fundo do dia, tá na mínima do dia. Como ele não ganhou a mínima do fundo anterior, era ponto de compra, tá? Interessante isso, né? Como ele já tinha ganhado a máxima ali do fechamento, né, do caixotezinho, fez um fundo maior, eu compro. Primeiro alvo, sempre topo anterior, segundo alvo, teste de máxima do dia anterior, rompeu a máxima, lateralizou. Então ele tá forte na compra, né? Vocês concordam comigo? Claro que ele pode vir simplesmente agora fechar isso aqui, alinhar os fundos para comprar novamente, pode, tá? Então ele pode dar uma venda para recompra. Então é importante marcar essas regiões aqui tem liquidez, né? O pessoal que vende tardio, depois o mercado volta, estopa quem vendeu. Então a gente tem liquidez, nós temos POIs aqui, nós temos vários pontos que vocês têm que marcar, tá bom? Então ele pode descer. Ah, mas ele tá numa tendência de alta. Se ele abrir em gap, né? Se ele abrir em gap e não fechar esse gap, pode descer, tá? Ou se ele abre no preço e não ganha o caixote de fechamento, embora esteja numa tendência compradora, mas se ele criar uma estrutura de venda, mesmo fechando o preço, eu vou entender que ele está fazendo a continuidade do movimento. Se ele não ganhar o caixote, mesmo abrindo o preço, agora ele vai descer. Vai respeitar mais ainda essa região aqui de baixo, tá? Então, o mercado ele pode descer. O dólar pode dar uma venda na abertura, desde que ele respeite aqui o caixote do fechamento, tá? Vai dar uma venda para subir, como eu falei, vai dar uma venda para subir, tá? Se caso contrário ele abre no preço e começa a andar de lado, aí a gente vai observar criação de pivôs e também que estrutura ele está criando, né? Então ele está criando um W, ele faz esse movimento de 1, 2, 3, aqui ele não perdeu fundo, também não ganhou topo, anda de lado. Mas se ele faz um movimento mais grotesco, vamos dizer assim, né? Faz 1, 2, 3, ganha o topo. Aí se ele ganhasse a mínima, era melhor ainda, né? Fizesse teste de fundo duplo aqui. Se eu tivesse ganhado essa região, seria uma compra mais forte ainda, mostrando que ele ia subir bem mais, tá? Mas ele respeita o fundo anterior. Cria uma lateralização e ele sobe. E tem muito vendedor também nessa região do dólar. Pode ver que ele não tem movimentos tão arredondados. Ele tem muito movimento espetado, né? Aqui tem um movimento arredondado, depois entra espetado. E quando o mercado ele quer ser mais comprador, ele faz movimentos mais suaves, né? Ó, mais suaves, comprador. E não assim tão agressivo como essa região aqui, ó, de gaita, tá? Nessa aqui ele fez um W muito bonito, ganhou o topo. Agora, se ele voltar nessa região aqui de baixo,
Aqui a gente tem uma região compradora, tá? Lembrem-se disso. É uma região de compra. Então, ele pode descer, vir até o ajuste para subir, tá bom? Então, era isso. Marquem as regiões, estão bem marcadas. Aqui nós temos os pontos aqui de volume. E lembre-se sempre de ter congruência entre os três, tá bom? Aqui mais um dia comprador. E aí, sucesso a todos. Bons trades. Até mais.